Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua mãe, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um de seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhe Jesus: Imaginai que um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e que lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei a porta e será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No capítulo 10, ele enviou os 70 voltaram, cheios de alegria, impactados, falando: olha, até os espíritos imundos se sujeitam ao teu nome. E aí Deus chamou a atenção dele e falou: olha, é verdade, porque eu dei poder para vocês, para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno eu dei a vocês através do meu nome. Mas não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí ele começa a orientar, e aí ele encontra com um rapaz e fala sobre a parábola do bom samaritano, sobre ajudar o próximo. E aí, ele fala, ele chega, ele vai dessa pregação, desses ensinamentos, e entra na casa, de Marta e Maria. E aí, todos já conhecem esse texto. Marta está lá ocupada até para servir mesmo Jesus, porque diz aqui que Marta o recebeu em sua casa, porque Jesus, ele ia andando, ele ia pregando, ele ia ali falando, e às vezes as pessoas o chamavam: olha, vem, pode vir aqui na minha casa. E Marta o recebeu em sua casa, e só que ela recebeu, e eu não sei, ela estava ali preocupada, talvez, em servi-lo de uma forma maravilhosa, porque Jesus estava na casa dela. Só que ela, ao invés de parar para ouvi-lo, não, ela estava ali, preocupada. E aí, quando ela chegou perto de Jesus, ela só tinha queixas, inclusive em relação a Marta, que estava ouvindo, falava: Jesus, olha, você não se importa? Manda ela me ajudar. Tipo assim, manda ela sair daí. E aí Jesus explica para ela: olha, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Em outra versão fala: Maria escolheu a melhor parte. E aí depois ele sai da casa dela e começa a falar sobre oração. E aí ele ora, ele leva os discípulos para orar. E eu acredito que os discípulos devem ter ficado impactados assim com a oração dele. E aí falaram: Jesus, olha, nos ensina também a orar. Ele falou: olha, vocês orem assim, glorifica o Pai, chama o reino, chama Ele, para fazer a vontade dele, E em outra
versão, deixa eu olhar aqui, porque na Bíblia aqui não estava igual. Eu tenho uma versão mais antiga aqui, que fala assim: quando orares, dizei: Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Lucas 11 mesmo, né, aqui está um pouquinho diferente. Fala para o Senhor, para a gente orar ao Senhor, falando para vir o reino dele, a vontade dele. Quantas das vezes nós temos tantas coisas e estamos como Marta, né, orando ao Senhor para fazer a nossa vontade. Porque o que Marta queria ali? Marta queria uma ajuda. Ela estava se sentindo sobrecarregada. E Maria estava ali, irmã dela, e ela falou: bom, eu estou aqui sobrecarregada, tenho muitas coisas para fazer, né, para servir Jesus, e Marta podia me ajudar. Então, eu vou pedir isso para Jesus. Então, vou falar. Aí ela foi a Jesus. Jesus, olha só, eu estou aqui ocupada para servir, né? Bota Maria para me ajudar. Marta estava orando pela vontade dela, não para a vontade do Pai, né? E Deus nos ensina, Jesus nos ensina, estava ensinando para os discípulos que o importante é a gente, nas nossas orações, colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Porque nós temos vontades. É normal do ser humano, né? O próprio Jesus, antes de morrer, ele estava aflito e ele falou: Deus, ali é uma oração que separa a vontade de Jesus homem e a vontade de Deus. Ele fala: Deus, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali a gente consegue perceber que existe uma vontade do ser humano e existe uma vontade de Deus. E é uma coisa assim que a gente tem que ter uma certeza plantada dentro do nosso coração. A vontade do Pai é sempre melhor que a nossa. Sempre, sempre. Porque se ali, né, o Deus tivesse ouvido Jesus e tivesse tirado ele não feito ele beber o cálice da morte dele, nós nem estaríamos aqui. Mas o bem, né, do Senhor, a vontade do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então a gente precisa colocar diante do Senhor a vontade dele. A gente pode sim, né? Deus não condena a ansiedade. Ele fala: olha, não andeis ansiosos. Mas ele fala: quando você estiver ansioso, coloca diante do Senhor. Então, tudo está ali, preocupando e tal. E aí o que a gente faz? A gente coloca diante do Senhor. E aí ele vem, nos ensina, a gente fala: Deus, olha, eu estou pensando nisso, estou com vontade disso, quero isso, estou preocupado com isso, mas faça a tua vontade. E aí a gente vai se sujeitando ao Senhor. E aí ele fala, né, da oração, e aí ele acrescenta, ele falando da oração, ele ensinando para os discípulos como se deve orar. Ele colocou a parábola aí do amigo insistente. Ele falou que um amigo, né, foi bater lá na casa do outro, falando: olha, me empresta um pão aí, que chegou um amigo meu de viagem na minha casa e eu preciso de um pão para servir para ele, porque eu não tenho. E eu não tenho onde comprar agora, já é meia-noite. Eu não tenho onde comprar. E aí esse amigo gritou lá, falou: não vou me levantar não, porque meus filhos já estão dormindo. Naquela época, né, eles dormiam tudo junto, então provavelmente se ele levantasse, ele poderia até acordar, né, algum filho, a esposa, enfim. E ele falou: não vou. Amigo dele, mas ele não queria levantar. Mas Jesus fala aqui, ó: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará o que lhe pedir. Quer dizer que aquele amigo, se ele insistir, ele vai dar o que ele precisa, né? Fala da insistência. E aí ele continua aqui falando: olha, porque eu asseguro a vocês que vocês vão pedir e vos será concedido, vão buscar e vão encontrar, bater e a porta vai ser aberta, porque todo que pede recebe. Aí ele faz um comparativo, fala assim: olha, vocês que são maus, que tem uma natureza má dentro de vocês,
quando o filho de vocês pede algo, você não vai dar uma coisa contrária. Um filho seu não vai pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Não vai. E, no entanto, a nossa natureza é má. E aí ele fala assim, ora, se vós, sendo maus, sabeis dar o que é bom aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No final das contas, ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. Né? Ele estava ensinando ali. E eu não sei se acontece com você, que às vezes quando o Senhor te dá um entendimento, você fala para todo mundo. Se você der uma oportunidade, alguém te pergunta, não, olha só, eu estava lendo esses dias e tal, isso daqui, e daí fala para a pessoa. Daqui a pouco você encontra com outro amigo, e se é aquilo que está pulsando no teu coração, você fala, né? Você fala na igreja, fala com outro, fala com outro, fala com outro. Jesus, ele estava aqui explicando, né, antes e depois de Marta, ele estava falando sobre ajudar o próximo, né, do bom samaritano. Ele tinha enviado, ele tinha falado de salvação, e ele estava falando aqui de oração e de insistir em buscar o Espírito Santo do Senhor. E eu acredito que quando ele estava falando para Maria, ele estava ensinando, né? A Bíblia fala que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. O que será que ele estava ensinando para ela? Era alguma coisa dessa aqui, que está aqui perto. Porque, né, quando Jesus estava ali, ele ensinava ali, tem gente, né, é muito importante, né, deixa eu dar um parênteses aqui. Quando você tiver oportunidade, leia um pedaço grande da Bíblia. Né, porque às vezes a gente pega um versículo aqui, um versículo ali, fica tudo solto. E o diabo, ele conhece a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou ele com a palavra. Então, Jesus estava ali numa situação ali que ele estava com fome. E aí, o diabo foi lá, né, e falou, olha, transforma em pão essa pedra aí. Jesus falou, não só de pão viverá o homem. Quando Jesus falou da palavra, o diabo falou assim, esse daí eu vou ter que tentar na palavra, porque outras coisas não adianta. E aí ele falou, olha, se joga daqui, manda os teus anjos te guardarem, porque está escrito na palavra que os anjos vão te guardar. E tá escrito mesmo. E os anjos vão nos guardar? Vão. Mas naquele momento ali que Jesus estava vivendo, aquilo era ruim. Aquilo, cumprir aquela palavra ali, aquele pedacinho da palavra tirado do contexto, ia ser fazer a vontade do diabo. Então Jesus não podia fazer aquele, não, eu vou pular daqui, aí os anjos vão me guardar. Ele não podia, porque seria vontade do diabo. Assim como, né, acontece às vezes conosco, da gente, né, às vezes está com muita dúvida aí quer pegar um textozinho da Bíblia assim, às vezes não ora, não coloca diante de Deus, Deus me dá uma palavra, tal, que o teu Espírito Santo me guie e tudo. Não, a gente pega um pedaço solto e aquilo ali faz até mal. Não sei se já aconteceu com você. Você ficar mais, ai meu Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado, orar ao Senhor, colocar diante dele, ler a palavra com sabedoria, pedir o Espírito Santo para nos guiar. Né? Porque sem ele, isso aqui é só um livro. Agora, com o Espírito Santo, isso aqui é a revelação do Pai. Né? Então, a gente precisa, né, da palavra revelada. Né? Então, quando você tiver a oportunidade, lê um pedaço grande da palavra. Né? Assim, um capítulo, 2, 3, porque aí o teu entendimento vai ser, né, diferente daquilo dali. Então, voltando aqui, né, Maria estava ali ouvindo o Senhor. E Marta estava preocupada, ela não estava dando ouvido. Talvez Jesus estava falando para Maria ali, Maria, olha, busca o Espírito Santo. Ora ao Pai para fazer a vontade dele, não a sua. E Maria ali nem prestando atenção. E quando Marta, né, nem prestando atenção no que ele estava falando. E o Senhor, ele estava falando ali, né, sobre Maria, falando, olha, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Existe, né, o diácono Rodolfo falou aqui, né, sobre a questão da oferta. Realmente, o Senhor, ele tem poder para fazer. Ele faz o que ele quiser. Mas ele chama, ele nos chama, ele quer cooperadores.
Na verdade, é uma maneira de nos abençoar, de nos tornar coparticipantes da natureza divina. Fala lá numa carta de Pedro, ele quer nos tornar coparticipantes da natureza divina. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, o que ele faz? Existe uma parte que é nossa. Ele poderia ter destruído todo o Egito sozinho, mas ele foi lá e chamou Moisés. Teve que trabalhar na vida de Moisés um tempão. Ficou ali, né? Quanto foi, pastor? 40 anos? 40 anos ali, ensinando Moisés. Moisés era um homem irado, matou, né? Ele era um assassino. E o Senhor transformou no homem mais manso da terra. Ficou ali, trabalhando na vida de Moisés. Ainda quando chamou Moisés, falou, mas eu não sei falar. Isso aqui, ele falou, ei, tô te chamando. Ei, vou te usar, cara. Então chama Arão para te ajudar aí a falar com o povo aí. Mas eu quero você. Quem vai usar o cajado é você. Quem vai libertar o povo, quem vai estar à frente do povo é você. E aí o Senhor, ele usou Moisés. Ele fez. Mas ele colocou Moisés para participar. Existe uma escolha que é nossa, uma parte, uma parcela de toda a nossa vida em Cristo que nós precisamos fazer, que nós precisamos escolher. E Deus fala, Jesus fala aqui, ela escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Quando você toma uma decisão em Cristo, meu irmão, nada te segura, nada. A Bíblia fala, né, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quando você alinha o teu coração, né, a vontade do Pai, escolhe fazer a vontade dele e entra ali naquele caminho ali, nada pode segurar, nada. A vida pode ser uma vida até mesmo de sofrimento. Porque Paulo era doutor lá da lei, todo, né, devia viver bem e tal, ter ali, fazia. Só que a Bíblia fala que ele respirava ódio pelos cristãos. E aí, quando Deus chamou Paulo, né, fez ele lá ver aquela luz e ele ficou cego 3 dias e tal, e foi ali, e ele ficou sendo ensinado, e foi cheio do Espírito Santo, e teve aquela mudança ali, ele começou a sofrer. Quando ele começou a pregar, ele teve uma vida de sofrimento. Mas se você for ler, ele não tinha vida dele por preciosa. Ele estava feliz, existia dentro dele uma tranquilidade, uma paz, de estar fazendo a vontade do Pai. Ele falou, cumprir, eu estou cumprindo o que o Senhor quer e eu estou feliz por isso. Então ele falou, aprendi a viver bem no pouco, no muito, tendo farto, faltando nada e tal, e orando pelas pessoas e se colocando ali, e aí as pessoas batiam nele, ele voltava, tudo ali, mas ele existia dentro dele uma confiança no Senhor e uma paz de que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Maria, né, quando ela parou ali para ouvir o Senhor, ela escolheu fazer isso. Ela escolheu, a Bíblia fala aqui, está nos ensinando. Ela escolheu estar ali diante do Senhor. Marta, ela servia. Depois, né, se você for vendo a história, né, de Marta e Maria, né, depois que Lázaro foi ressuscitado, né, Lázaro era irmão de Marta e Maria. E Lázaro ressuscitou e ele estava ali sentado à mesa ali. A Bíblia fala assim, Marta servia. É o que ela aprendeu a fazer e ela escolheu servir. Maria, nessa ocasião em que ele estava ali num jantar, que Marta estava servindo, Maria foi e quebrou um vaso de perfume muito, né, um vidro de perfume muito caro, colocou aos pés de Jesus. Né, foi antes da morte dele. E servindo ali ao Senhor também, mas de uma maneira diferente, entendendo que nós precisamos estar aos pés do Senhor. O nosso lugar é nele. Nós estamos, né, vendo, por exemplo,
Nós estamos vendo um galpão, né, se orando ao Senhor, né, colocando diante dele e entendendo que a resposta dele é na palavra. Que o Senhor, ele sempre, se nós formos pelas nossas próprias, por palavras de homens, por exemplo, a gente pode falar para alguém que vai falar, não, eu vou ajudar. E aí a gente, caramba, é a resposta de Deus. E vai. Não, pode não ser. Porque pode não estar na palavra. O Senhor, ele quer nos levar assim, a um conhecimento dele, a uma intimidade com ele tão grande, né? A partir da gente estar assim, tão sensível para o que ele está falando, para ler a palavra, aquilo saltar diante dos nossos olhos, sabe? E para isso tudo é o que a gente leu aqui, é o Espírito Santo que vai fazer. Porque o crente, ele precisa do Espírito Santo. O Paulo, se você for ler lá em Atos 18, eu acho, ou 19, Paulo chega num culto em Éfeso. E aí acabou o culto e ele viu assim e falou, tem uma coisa errada aí. Falou aqui, Espírito Santo, vocês não receberam o Espírito Santo não, quando vocês creram? E aí eles falaram assim, não, a gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Ele falou, então vem cá, vamos orar. Vamos orar porque vocês precisam do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo não é nada. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. Amém? Morreu por todos. Morreu por mim, por você, por quem está. Todos, toda a humanidade. Mas o Espírito Santo, ele não deu a todos. Ele deu à igreja. Ele deu àqueles que creem. Ele deu àqueles que têm comunhão com ele. E tem uma devoção ali. E aí ele fala, opa, peraí, esse aqui eu vou encher do Espírito Santo e vou usar. O Espírito Santo ele não deu para todos. Ele dá para quem, né, vem, entende, crê e começa a caminhar com ele. Nós precisamos ser insistentes nisso. Né? Ele fala aqui, do amigo insistente e fala, persevera. Persevera na oração, bate, pede, busca. E tem que ser uma coisa assim que você... Eu não sei nem te explicar. A Bíblia diz que a gente tem que amar o Senhor mais que tudo. Mais que tudo. E nós precisamos pedir isso a Ele. Porque quantas das vezes a gente coloca, né, às vezes o nosso problema no lugar do Senhor. A gente coloca a nossa casa, coloca o nosso trabalho, coloca o nosso filho, coloca o nosso marido, coloca, né, a nossa esposa e tal. Enfim, a gente vai colocando outras coisas no lugar do Senhor, na frente. Né, às vezes nosso próprio eu, as nossas dores, as nossas lamentações, os nossos problemas, tudo fica no lugar de Deus. Então a gente precisa ser sincero com o Senhor, falar, Deus, eu preciso chamar em primeiro lugar. Eu preciso buscar o Espírito Santo como esse amigo insistente. Eu preciso bater até que ele venha. Eu preciso insistir aqui. Porque existe algo... A vida do crente, ela tem que ser sobrenatural. Se a minha ambição é ser igual a qualquer um, não, eu quero ter uma família legal, quero, né, viver bem aqui, quero, né, não ter problemas financeiros, eu quero, né, os objetivos normais de qualquer pessoa aí do mundo. Se o que eu almejo são coisas dessa terra, somos miseráveis, é o que diz a palavra. Se a nossa ambição, se a nossa esperança, se a nossa expectativa estão em coisas dessa terra, somos miseráveis. Mas a Bíblia fala que se a nossa expectativa estiver no Senhor, aleluia, no céu, aí a nossa vida é totalmente diferente. Essa vida que a gente vive aqui, ela não vai ter toda a importância. É claro que importa. É claro que a gente tem que se cuidar. Né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito.
né, há um tempo atrás eu tive depressão e foi um período muito difícil, assim, mas pela glória de Deus, o Senhor, né, me tirou daquele lugar. Mas eu entendi que eu vivi, né, a depressão, porque primeiro a gente acha que depressão não... o crente não pode ter depressão, né, porque acha que é uma coisa, não, uma doença da alma. Então, se você está bem com Deus, mas eu digo para você, eu nunca estive tão perto de Deus quanto antes de eu entrar na minha depressão. Estava vindo para a igreja quase todos os dias, assim, uma comunhão com o Senhor, amando a palavra, a presença dEle. E aí veio. E aí eu entendi que, né, hoje eu olho para esse tempo da depressão e eu vejo como um benefício. Pelo tanto que eu aprendi, o tanto que eu, assim, consegui ajudar outras pessoas já, por conta de eu já ter vivido isso, entender essa doença, né? E eu vi que era propósito do Senhor. Mas quantas vezes nós ficamos tão confusos com muitas coisas e aí a gente acha que, não, eu estou com Deus, então eu não preciso cuidar do meu corpo, não posso, não, a minha alma e tal. Não, nós somos 3 e temos que cuidar dos 3. Então, de fato, a gente precisa ter essa consciência e nós vivemos nessa terra por enquanto, né? Paulo fala assim, olha, a gente sonha em ser revestido do corpo celestial, mas por enquanto não dá. Então a gente tem que ter sabedoria, mas toda esperança, toda a nossa confiança precisa estar no Senhor e estar na busca pela vontade dEle. Porque a gente fala assim, eu quero fazer a tua vontade, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas como que a gente vai fazer a vontade do Senhor se a gente não conhecer? E você só conhece a vontade de alguém tendo contato com ela, né? Às vezes a gente convive muito tempo com uma pessoa e aí a gente já sabe uma coisa que ela gosta e tal, e aí quando quer agradar, ou sabe coisa que ela não gosta, né? E às vezes, mesmo convivendo muito tempo, às vezes a gente não conhece totalmente, né? De vez em quando eu e o Rodolfo a gente descobre, você gosta disso? Tá? A gente já está, né, vai fazer 14 anos juntos, né? E ainda assim tem coisas que ainda a gente se surpreende. Falei, nossa, outro dia há um tempinho, eu vi ele comendo goiaba. Falei, menino, você come goiaba? Mas você não gosta de fruta? Aí ele, não, amor, mas assim, né? Aí comeu, tá bom. Mas eu me surpreendi naquele dia. Né? Então, por quê? Mas eu conheço um pouco dele, sim. E ele conhece um pouco de mim. Por quê? Por causa da convivência. Porque a gente convive ali, né? E a gente precisa conviver com o Senhor. A gente precisa conviver com o Espírito Santo. Sabe? É ter ali aquela devoção. Quando Paulo fala, né, em Romanos 12, fala, olha, ofereça o seu próprio corpo como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. O que é isso? É você pegar um tempo só para o Senhor. É você deixar... tudo bem, glória a Deus, quando a gente está orando, arrumando cozinha, limpando casa, dirigindo. Não pare de fazer isso. De maneira nenhuma, continue orando, orar sem cessar, orar mesmo, tendo tempo. Mas esse tempo de comunhão, de intimidade, ele não pode ser negligenciado. Porque é aí que você vai conhecer o Senhor. A convivência, né, ali no secreto ali, é o que traz intimidade, é o que traz, né, o entendimento, o conhecimento ali da vontade do Senhor. Do Espírito Santo, né, teve... né, vários momentos assim que você, né, tem vários momentos que nós nos dedicamos ali ao Senhor, mas a nossa mente vaga. A gente para, às vezes, não, agora eu vou orar ao Senhor. E aí a gente ora, a gente estava até conversando ontem, né, com umas amigas que às vezes a gente ora assim, Senhor, não sei o que, está orando, daqui a pouco, Deus, a minha escola e tal, meu pudim, começa a viajar.
Isso pode acontecer, isso acontece. Por quê? Tua mente não está focada. Mas sabe o que você tem que fazer? Insistir. Perseverar. Uma hora vai. Né? Se nós desistirmos, né? Esse amigo aqui, se ele chamasse, quando ele falou, ó, não me incomoda, a porta está fechada, não posso me levantar agora. Se ele fosse embora, ele ia ficar sem. Mas a Bíblia fala que, pela insistência, o amigo ia dar tudo que ele precisava. Então, não era só pão. Ele podia, ó, me empresta 3 pães. Pode ser que pela insistência dele, o amigo, toma aqui, ó, toma aqui 5 pães, olha aqui uns peixinhos, manteiga e tal, toma aqui um melzinho e tudo. E quando a gente insiste, a gente recebe muito mais do que a gente estava esperando. Porque o Deus, ele é um Deus abundante, ele é um Deus grande. Ele é um Deus que não tem medidas, ele não tem limites, não tem. Ele não criou, ele não deu, não se deixou fazer uma imagem dele, porque toda imagem ela tem uma delimitação. Esse livro aqui, ele tem um fim, né? Tudo, né? O nosso corpo, ele tem uma limitação aqui. Deus, ele não se deixou fazer imagem nenhuma porque ele é infinito, porque ele é grande, ele não tem limites, sabe? E a gente não pode, a gente quer às vezes pegar Deus e colocar dentro da nossa caixinha, aqui dentro da nossa vontade. Não, eu orei uma vez e o Senhor não fez, então é porque Ele não pode fazer isso, e Ele não quer fazer isso, e fica só se lamentando. Insiste! A Bíblia fala que Ele tem planos de paz para a nossa vida, paz. Nesse mundo está faltando paz. Só que se a gente insistir, a gente encontra paz, porque Ele é o Deus da paz. Aleluia! Nós precisamos insistir em buscar o Espírito Santo, insistir em ler a palavra. Mas eu não entendo esse livro. Vai e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. O Senhor vai te dar o entendimento. O Senhor vai dar o Espírito Santo. Entende e a Bíblia fala que Deus dá uma paz que excede o entendimento. O que é isso? É que no olhar natural ninguém vai entender. O que essa menina aí está rindo aí? Passando por esse monte de problema. Como assim? O que está acontecendo com essa pessoa aí? Ela está feliz? Nossa, tá... Eu acredito que o pessoal olhava para Paulo e falava, esse cara é doido. Ele é doido, meu Deus. O que está acontecendo, esse cara aí? Ele tinha conflitos? Tinha. Ele declarou aqui, caramba, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Porque nós somos pecadores, todos erramos. Mas existe uma coisa poderosa, aleluia, chamada arrependimento. Arrependimento. Porque a cruz, quando Jesus morreu lá, Ele perdoou todos os pecados. Todos. Não foram alguns, não, os que foram até... Não, todos, a Bíblia fala. Por isso Ele sentiu tanto peso. Porque Ele levou todo o pecado da humanidade. Todos. O que nós pecamos hoje, Ele perdoou lá na cruz. Como é que a gente acessa, então, esse perdão? É através do arrependimento. Através da humilhação. Através da insistência. Jesus, me faz me arrepender dos meus pecados. Porque não é um arrependimento, Deus, olha, eu fiz isso e tal, e aí daqui a pouco, né, você pede perdão, Deus me perdoa porque eu errei ali. Daqui a pouco você está cometendo o mesmo erro, e o mesmo erro, e o mesmo erro. Às vezes o arrependimento não está sendo genuíno, não está sendo aquela dor, sabe? Porque o arrependimento tem que doer. Se não houver sofrimento, não sei se você se arrependeu ou não. Porque o pecado, ele tem um peso. E o Senhor, Ele pagou o preço. Mas o arrependimento, nós precisamos escolher. É a nossa escolha. Deus, olha, me leva para esse lugar de arrependimento. Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala que Ele veio nos convencer do pecado. Olha isso. Quem
nos convence de que somos pecadores? É o Espírito Santo. A obra dele foi para isso. A Bíblia fala que ele veio para nos levar à verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Ele veio para nos levar a Cristo e ele veio para nos convencer do pecado, de que somos pecadores, de que somos, injustos e de que o juízo de Deus vai vir. Ele vai chegar e vamos ser julgados por tudo. Não porque não somos pecadores. Quando Maria foi lá derramar lá o perfume lá diante de Jesus, os outros, as pessoas que estavam ali falavam, caramba, Jesus não sabe que essa mulher é pecadora? E ela era mesmo. Mas ela estava escolhendo, aleluia. Ela estava escolhendo ficar aos pés do Senhor. E ela estava ali, Deus falou, olha, quem muito ama, é porque muito foi perdoado. A gente precisa entender isso. Que a gente precisa acessar esse perdão do Senhor. Acessar o Espírito Santo de Deus e ser cheio. E buscar, e insistir, e escolher estar com o Senhor. Ninguém vai fazer por você. Certa vez eu estava, mulher é muito preocupada com casa, não tem jeito. Mulher, a gente fica, quer manter a casa limpa, arrumada e tal, a gente fica preocupada com isso. E aí, certa vez o Senhor falou assim, olha, eu posso levantar alguém para te ajudar com a casa. Eu posso, levantar alguma pessoa para, dar uma limpeza aí no teu banheiro. Posso fazer isso. Mas eu não posso levantar ninguém para me buscar no teu lugar. Não posso. Não posso levantar alguém para me buscar no teu lugar. Não posso fazer isso. E o Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele conhece, nós estávamos conversando isso ontem também, que Ele sabe exatamente como você é. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece os teus problemas, Ele conhece as tuas... da onde vem a tua força, Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas nós precisamos escolher. Ele sabe, Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Quando Jesus, Ele às vezes fala, para algumas pessoas, Ele orava, Ele falava, Deus, antes de ressuscitar Lázaro mesmo, Ele falou, Deus, olha, eu sei que você me ouve, mas eu estou orando isso aqui para as pessoas saberem. Às vezes o Senhor, Ele nos leva a fazer coisas, não para que Ele saiba, não, é para que as outras pessoas saibam, para que você saiba, para que o diabo saiba. Ontem eu tive uma batalha espiritual lá na minha casa, e aí eu comecei a falar, diabo, sai daqui, eu amo os meus filhos em nome de Jesus, sai da minha casa, você não está em vez, eu amo os meus filhos. Porque ele estava ali jogando, era a seta do inferno. E aí eu botei ele no lugar dele. Falei, ei, não é Deus já sabe de tudo. Mas a gente precisa às vezes botar para fora, para que nós venhamos a saber, e que o diabo saiba, e que as outras pessoas saibam, que nós amamos o Senhor, e que Ele é colocado em primeiro lugar na nossa vida.